A parte 2 do vídeo de como é o curso do mestrado em divindade aqui da Andrews University. Estou aqui com meu amigo Lucas. Lucas, e aí? Pessoal, beleza? Estamos aqui na Andrews Isso aí. University. Parte 2. Parte 2 do vídeo, não é? Isso aí, isso aqui aí. ao lado nós temos o seminário, Aqui, ó. aí onde estão as classes, onde está a capela também, aqui atrás a biblioteca. Isso aí. James White. E agora você vai ver o nosso bate-papo de como é o curso mesmo em si, o mestrado, as classes, créditos, como funciona a logística, né? A sistemática do curso. É isso aí, já deixa o seu like no vídeo, Isso aí. comente, compartilhe e nos siga lá. Bora, bora, bora. Enquanto isso a gente tem um caminho para caminhar e torça para que a gente não congele. Curta o vídeo, valeu! Tô aqui com meu amigo Lucas porque estamos aqui na parte 2 do vídeo sobre a nossa experiência como estudantes internacionais na Andrews University. Lembrando que no vídeo anterior nós falamos aqui sobre como é o processo para você aplicar para o mestrado ou para uma universidade americana. Passo a passo, né, Lucas? Exato. A gente podia ter entrado em muito mais detalhe, mas falamos de forma geral. Você tem uma ideia geral. No vídeo anterior, o que você precisa fazer, o passo a passo para você ser um estudante. E nós temos algo em comum. Nós fomos classmates, vamos falar em inglês aqui, classmates, colegas de turma durante o mestrado em divindade pela Andrews University. Eu fiz 3 anos e meio de programa do curso do mestrado, ele fez 3 anos, porque ele já tinha teologia antes. E agora a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre o programa em si, as matérias, créditos, o quanto você pode ou não pode estudar como um estudante internacional, que é um programa que vai te habilitar a ser pastor aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. E não só para ser pastor, né? A gente falou no vídeo anterior, capelão, você pode ser capelão do exército, em hospital, clínicas. Conselheiro, aqui é muito forte, né? Exatamente. Christian Counseling. Inclusive, ele até falou no vídeo anterior, né? Capelão de cassino, né? Tem muita gente. Então, Empresas. É uma certificação que você vai ter com esse mestrado que vai te habilitar a atuar como um profissional, um líder religioso em qualquer Ou ambiente. até mesmo se você tem sonhos de fazer um doutorado, Sim. o MDiv ele te dá a opção de você fazer um doutorado em ministério. Sim. Ou o próprio PhD, que é um doutorado mais acadêmico, né? Então, essa é uma dúvida que algumas pessoas têm. Então, o MDiv ele tem essa polivalência, você Sim. pode aplicar para diversas coisas no futuro. O primeiro ponto que eu acho interessante a gente ressaltar, Agnes, é o seguinte: no Brasil a gente fala assim, eu fui para o seminário. E aí as pessoas logo entendem que você fez teologia. Mas nos Estados Unidos é diferente, porque o seminário é o mestrado. Inclusive, muitos pastores, quando eles vão para o college, que eles falam aqui que é a universidade, eles fazem teologia lá no college, mas eles não falam, fui para o seminário, porque o seminário é o mestrado. Exatamente. Então tem pastores que eles começam o ministério sem mestrado aqui, e depois de 2, 3, 4 anos, a conferência, a associação, mandam eles para Andrews, para eles poderem fazer então o mestrado. Aí eles falam, fui para o seminário, então eles estão falando da Andrews. Então o MDiv, de fato, é o programa que capacita e prepara os pastores para servir aqui nos Estados Unidos. Não apenas aqui, mas no mundo inteiro. Lembrando que o sistema educacional aqui dos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, certo? No Brasil, você tendo apenas uma graduação, muitas vezes é o suficiente, certo? Eu tenho graduação nisso, eu sou formado nisso, isso é muito bom. Mas aqui nos Estados Unidos, nem sempre isso é o suficiente. Às vezes você faz 4 anos de graduação, ok? Que eles chamam de matérias gerais, você se forma naquilo, legal, mas você ainda vai estar abaixo de muita gente no mercado de trabalho porque você não tem o mestrado. Exatamente, e quando você vai nos sites de trabalho daqui, você vai ver que um dos itens que eles pedem é mestrado. É mestrado, exatamente. Então, às vezes a pessoa não faz uma formatura tão pomposa, grande na graduação, os 4 anos, e deixa para fazer essa celebração de finalizar um período educacional depois do mestrado. Dado esse contexto de como é importante ter um mestrado, por isso que o programa Masters of Divinity ele é muito grande e famoso aqui, porque você pode fazer o MDiv não apenas em universidades adventistas, mas tem muitas universidades cristãs que oferecem esse mesmo curso. Lógico, né, com a carga de matérias um pouco diferente, por causa da teologia, né, tem um detalhe teológico diferente, mas se essa universidade é certificada,
né, pelo Departamento de Educação americano. É importante isso. Você vai receber um certificado de mestrado em divindade pela universidade que é certificada pelo Departamento de Educação. E com esse certificado você pode atuar como um líder religioso aqui. Mas ele de fato abre muitas portas. Então hoje eu estou servindo como pastor, porque o MDiv me dá essa capacidade. Eu posso servir como capelão hospitalar ou capelão em qualquer outra área. Eu posso aplicar para, no futuro, se Deus permitir, para um doutorado acadêmico, um PhD, ou um doutorado em ministério. Então o MDiv, aqui nos Estados Unidos, ele é considerado o programa mais forte. Então não é qualquer tipo de mestrado que a gente está falando aqui. É um mestrado que realmente vai te dar um baita de um currículo, certo? Então nesse momento vamos entrar e mergulhar sobre como funciona a questão dos créditos, classes, do MDiv que a Andrews University oferece. Lembrando que a Andrews é uma das 245 universidades creditadas pelo Departamento de Educação e Teologia que oferecem esse curso do MDiv. E a gente vai falar especificamente sobre essa. Pode ser que esse processo seja um pouco diferente em outras universidades, certo? Mas a gente vai falar agora sobre a Andrews University. Na verdade, cada universidade tem seus detalhes ali, mas isso aqui é basicamente da Andrews e a nossa experiência que a gente teve. Exato. Lembra que eu falei para vocês que se você estudou moda, direito no Brasil ou comunicação social, que foi o meu caso, você é habilitado ou você é autorizado para entrar no programa de mestrado em teologia? Beleza? Mas tem uma grande diferença para aqueles que vêm desse background e para aqueles que vêm com graduação em teologia mesmo do Brasil. Eu tive que fazer 107 créditos só pelo fato de eu não ter tido teologia antes. Eu tive que fazer 92 créditos, mas... Porque você tinha teologia. Teologia. Mas na minha época, não sei se tem agora, você pode depois pesquisar com eles, mandar uma pergunta e ver se eles autorizam isso. Na minha época tinha um outro programa que você aplicava juntamente com o MDiv, que é o que eles chamam de Advanced Standard. Porque no Brasil, o curso de teologia são 4 anos de teologia. Aqui nos Estados Unidos são 4 anos, mas os 2 primeiros anos você faz classes gerais e os 2 últimos anos classes de teologia. Então, como no Brasil o nosso sistema educacional é diferente, a gente estuda 4 anos de teologia, eu pude ganhar mais 10 créditos. Então, eu fiz 82 créditos. 82. Então, olha a diferença. Eu fiz 107 e ele fez 82 só pelo fato dele ter tido a graduação em teologia no Brasil e veio fazer o mestrado em teologia aqui. E eu venho de um outro tipo de profissão, mas eu quis fazer. Então, o programa ele aceita, mas você estuda um pouquinho mais do que... Lembrando, esse Advanced Standard não é algo garantido, é uma aplicação que você faz, tem que traduzir em menta, e eu nem sei se eles estão fazendo mais disso agora. Na minha época fazia. É complicado, não é todas as matérias que eles fazem isso não, né? Porque, estudei isso no Brasil, mas não te garante que você consegue eliminar durante o programa. Tem que traduzir os seus papers, traduzir as ementas, então se você é um tipo de aluno que não guarda o seu material, é complicado. Eu guardei. Mas Lucas, eu quero falar contigo agora sobre crédito. Então na Andrews você encontra classes de 5, 4, 3, 2 e 1 créditos. E às vezes até mais créditos, dependendo do curso. No curso do mestrado em divindade, a gente tem no máximo matérias com 3 créditos, 2 créditos e 1 crédito. Por exemplo, o grego é uma matéria de 3 créditos, mas a matéria de saúde é de 1 crédito. Fala um pouco pra gente a diferença entre crédito e qual o peso de cada uma. E aí, tá gostando desse vídeo? Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, o seu like também, compartilhe esse vídeo com o seu pai, sua mãe, tio, amigos de ministério, porque essas informações aqui, né, Lucas, a gente procurou lá atrás, 5, 6 anos atrás, quando a gente veio para os Estados Unidos. Não tinha nada disso. A gente decidiu te entregar isso aqui de graça. Então, a única coisa que a gente pede para você... Deixa o like. Deixa seu like, seu comentário e também se inscreva aqui no nosso canal. Tá legal? Então, o número de créditos é equivalente à quantidade de hora-aula. Então, se você está fazendo uma classe de 1 crédito, então você vai ler menos, a quantidade de horas de aula vai ser muito menor e basicamente você não vai ter que escrever nada, a não ser um detalhe ou outro, um pequeno artigo outro. Relatório de alguma leitura. Já uma classe de 2 créditos, então isso equivale que você vai ter que ler um pouquinho mais, escrever um pouquinho mais. E geralmente uma classe de 3 créditos você finaliza a classe com paper, que é como se fosse um artigo no Brasil. E também mais horas aulas, né? Mais horas aulas. Você tem mais horas Exatamente. Assistindo aquela aula. Geralmente uma
classe de 1 crédito, você vai assistir aí 3, 4 aulas de 1 hora e pronto. Sim. Alguma leitura ali, alguma coisa para fazer extracurricular e pronto. Uma classe de 3 créditos, geralmente você vai ter aula semanal durante todo o semestre, entre 2 a 3 horas de aula, bastante leitura. Eu diria que uma classe de 3 créditos você lê entre 2 a 3 livros, basicamente. 2.000 páginas, exatamente. 3.000 páginas. E ainda você finaliza, além dos que eles chamam de midterm exam, que é o exame, a prova da metade do semestre e a prova final do semestre, você geralmente ainda escreve um artigo que eles chamam de paper. Sim. Por exemplo, como aluno internacional, você obrigatoriamente, de acordo com a lei, você tem que fazer entre 9 e 14 créditos, ok? 14 créditos é o máximo que o estudante pode fazer dentro do MDiv. 14 créditos, ok? Então vamos supor aqui que você está fazendo só matéria de 3 créditos nesse semestre. Então, uma matéria 3, 2 matérias 6, 3 matérias 9 créditos, 4 matérias 12 créditos, e aí você já tem 12, tem que alcançar 14, pega mais uma matériazinha de 2 créditos. Então, em um semestre, você pode até fazer 5 matérias, ou imagina, você pode fazer só matéria de 2 créditos, certo? Exato. Aí você vai ter 7 matérias naquele semestre. Então, 7 matérias é muita coisa. É muita coisa. Pra você fazer. É muito puxado. É impossível? Não é. Se você só estuda, não é impossível, mas é muito puxado. Por isso que tem gente que só faz 9 créditos por semestre, 3 matériazinhas, 4 matériazinhas, 2 ou 3, porque aí facilita, tem um semestre mais tranquilo. Mas lembra que o Lucas falou para vocês? Você monta a sua própria grade. Então, dentro do programa do MDiv, você tem as matérias sobre história da igreja, Church History, que aí tem 3 matérias embaixo dessa categoria. Tem a matéria do Novo Testamento. Só dentro do Novo Testamento tem 4 matérias que tem que fazer dentro dessa categoria. Tem a categoria Old Testament, que é do Velho Testamento. E aí também tem outras categorias, como a World Mission, que é missão mundial, tem 2 matérias. Então assim, igual ele estava falando, às vezes para você fazer uma categoria, você tem que completar uma outra, que é um requisito para você fazer essa matéria. Então, não é assim, você pega uma matéria aleatória, qualquer. Mas você vai ter uma lista de matérias para você fazer aquele semestre. Você fez aquele semestre, que vai te habilitar a puxar outras matérias no próximo semestre. A melhor maneira de você descobrir quais as matérias você pode puxar naquele semestre, fala com a sua advisor. Dado esse plano de fundo sobre como funciona o curso em si, a dinâmica do curso, é importante que você saiba que depois do Covid, muitas matérias online foram oferecidas. A universidade e o curso quer que você esteja lá pessoalmente, mas como aluno internacional, você tem que estar lá pessoalmente. Mas vamos supor que você é americano, você tem green card, você é cidadão americano, você pode fazer o MDiv online hoje em Até dia. mesmo no Brasil. Vamos supor, Brasil, se você estiver no Brasil e você tem condições financeiras de pagar os seus estudos, você tem um bom trabalho no Brasil, pelas regras da Andrews, você pode fazer até 50% do MDiv off-campus, ou seja, fora da Andrews, né? Exatamente. Mas eu também gostaria de te apresentar aqui também, que o Lucas explicasse um pouco pra gente, como funciona essa questão das concentrações. Porque o mestrado em divindade é como se fosse uma coluna vertebral, e você pode se formar nisso. Mas você pode fazer mestrado em divindade com concentração em capelania, concentração em Ministério Jovem. Cara, conta pra gente como funciona essa dinâmica de concentração dentro do sistema do mestrado aqui nos Estados Unidos. Na minha experiência, quando eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer 92 créditos, e depois que eu apliquei para o Advanced Standard e diminuiu mais 10 créditos, eu falei, isso é uma oportunidade para mim. Então eu optei em fazer uma concentração em capelania hospitalar, tendo em vista que esse é um ministério muito amplo e há uma carência muito grande nos Estados Unidos em relação a pessoas habilitadas para trabalhar no hospital como capelães. Então eu adicionei 12 créditos, que são os créditos que eles exigem. Então você falou que fez 90 aí, inicialmente? Eu fiz 82 créditos, mais 12. Deu 94 créditos porque ele quis fazer a concentração capelania. Mas aí, é por fora? Não. Você faz as matérias do mestrado juntamente com a concentração. Então, exatamente. Lembrando que esses 14 créditos são unidos às matérias do mestrado em divindade, ok? Mas você também pode colocar matéria de capelania dentro desse limite de 14 que você tem. Então você pode fazer, sei lá, 3 matérias do programa e mais 2 da concentração que você escolheu. Mas capelania é só um exemplo, né?
Mas fala um pouco pra gente quais outras concentrações você pode fazer enquanto você estuda o mestrado em divindade. Você pode fazer a concentração em capelania hospitalar, família, ministério jovem e missão urbana. É bem verdade que eles podem oferecer outros tipos de concentração, mas você tem que conversar com eles particularmente e ver quais são as outras concentrações, porque muda muito. Mas você também pode fazer o programa mestrado sem nenhuma concentração, que foi o meu caso. Tá, então a gente aprendeu aqui que você pode fazer o mestrado em divindade com concentração em uma área específica. Vamos supor que você é um pastor jovem, você quer focar o seu ministério como ministério jovem. Você faz um mestrado com concentração em Youth Ministry. Mas também existe a possibilidade de você fazer 2 mestrados simultâneos. Fala um pouco pra gente sobre isso. Essa é uma grande vantagem também de estudar o MDiv na Andrews, porque você só vai encontrar isso lá, pelo menos naquilo que eu sei. No nosso vídeo anterior, a gente falou que o MDiv na Andrews recebe uma subvenção de 50% da igreja para aqueles que querem estudar. Então já é um pouco mais barato em relação a outros programas fora. E além disso, você pode fazer o que eles chamam de dual degree, que você vai fazer 2 mestrados ao mesmo tempo. E a grande vantagem disso é que se você faz o dual degree, você paga pelas classes o mesmo valor que você está pagando para o MDiv. Interessante. Por exemplo, se você for fazer um MBA lá na Andrews, que é um mestrado em administração, você vai pagar aí entre 10 a 12 mil dólares por semestre. Já o MDiv você paga quanto? 6 mil? 6. Depende. Que é metade. Média, Então, se você faz os 2 juntos, o valor do MBA passa a ser também com essa subvenção, com esse desconto. Então, na prática, Agnes, é o seguinte, vamos imaginar que você tem um bacharel em administração. E aí você vai fazer o MDiv. Então são 107 créditos, porque você não tem teologia. Beleza. Mas veja, você já tem um bacharel em administração. Não seria interessante você também ter um MBA americano? Sim, com certeza. Então você faria os 107 créditos do MDiv, mais 30 a 35 créditos do MBA. Então, juntando tudo, você iria fazer uma média de 140 créditos aí, um pouquinho mais. E você pagaria o valor equivalente ao MDiv. Que é muito mais barato se você estivesse fazendo o programa do MBA sozinho. Em outras palavras, você poderia fazer o MDiv só em 4 anos, mas se você estudar 5, você sai com 2 mestrados. Com o preço do MDiv. Então é muito interessante você saber disso também, que é uma oportunidade e uma possibilidade para você. Eu tenho aqui a lista, Agnes, dos cursos que você pode fazer. Então você pode fazer o seu MDiv e Social Work, que seria um mestrado em assistência social. Uma outra opção é em Public Health, que seria saúde pública. Pode também fazer com International Development, que seria desenvolvimento nacional. Uma espécie de relações internacionais. Então são esses mestrados que você pode fazer junto com o MDiv. Que legal, olha que interessante, né? Então em 4, 5 anos você consegue sair com 2 mestrados. Pagando o valor que você paga para o MDiv, porque lembrando que o MDiv você paga bem mais barato do que os outros mestrados. É isso aí, galera. Estamos acabando aqui a parte 2 do vídeo. Aonde, Lucas? Estamos aqui na Andrews University. Isso aí, viemos pra cá passar uma temporada aqui no final do ano, pra curtir um pouco de neve, mas... Bom filho sempre volta a casa, né? Isso aí, é isso aí. Então só pra finalizar e mostrar pra você, caso você decida vir pra cá mesmo, essa é a realidade. Qual a temperatura, Agnes, em Celsius? Aqui tá menos 7 graus Celsius nesse momento. Feels like, como se sente, né? Que tem diferença, né? Sensação de 20 graus negativo, sensação. Entramos aqui no carro porque tá muito frio, mas só pra te falar que espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido informativo para vocês. Da mesma forma que a gente lutou para conseguir essas informações lá atrás, a gente pensou em entregar isso gratuitamente e tudo mastigadinho para você que tem um sonho de vir para cá. Tá legal? Em forma de pagamento, a única coisa que pede é que você deixe aí o seu like, o seu comentário e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Lucas, obrigado aí pela participação especial. Estamos juntos. Lucas é amigão aí da vida. Aproveitando, a gente ia por um outro caminho. Vamos passar por aqui e te mostrar a entrada da Andrews. Boa, com a aí neve. Ó, vai ter um plus aí, hein? Inclusive, para você que quer assistir um pouco mais sobre a Andrews durante o inverno, tem esse vídeo aqui, ó. Você pode clicar aqui nesse vídeo aqui, vai aparecer aqui na telinha. Andrews University durante o inverno. E também eu fiz um vídeo especificamente para falar como são as aulas na prática do seminário, que também você pode acessar clicando aqui, tá bom? Então,
você vai terminar de assistir esse vídeo aí, vendo um pouquinho sobre a entrada aqui da Endless durante o inverno. Forte abraço, valeu!